Vou convidar logo Elivaldo Barbosa. Aqui está Elivaldo Barbosa voltando aos nossos estúdios. Elivaldo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que segue nos acompanhando. E direto do cidadeverde.com, Lídia Brito. Aí está ela. Aliás, Lídia, boa tarde para você. Hoje, eu e Elivaldo Barbosa testemunhamos você na Avenida Marechal Castelo Branco. Verdade. Né? Flagrante. Foi, fazendo a sua atividade física diária. Hoje correu quantos quilômetros, Lídia? Uma maratonista fina. Maratonista. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Joelson, eu estou voltando, né? Ainda não voltei completamente, estou voltando aí à rotina de atividades físicas. Hoje foram só 4 quilômetros, Joelson. Pessoa que diz que 4 quilômetros é só, tá debochando. Voltando, né? Ainda voltando ainda. Que é isso? 4 quilômetros, Elivaldo, acho que eu corro o quê? 1,5? Rapaz, eu corro meio. Lídia Brito, que correu 4 quilômetros hoje, de manhã cedo, e correu mais 7 quilômetros atrás dos candidatos a prefeito de Teresina, para nós trazermos aqui a agenda dos candidatos a prefeito da nossa capital. Nós vamos conversar com Doutor Pessoa. Lídia Brito, você traz para nós as informações sobre a Doutor Pessoa, candidata a prefeito do MDB. Doutor Pessoa hoje fez carreata na zona norte de Teresina, ao lado do candidato a vice, Robert Rios. Ele conversou com alguns moradores da região e apresentou um plano econômico para a zona norte. Vamos acompanhar. O principal é emprego e renda e infraestrutura que não tem. Nós vamos criar o Banco Popular com dinheiro, porque nós vamos administrar com eficiência, nós vamos administrar olhando para a sociedade, com pessoas competentes, mas olhando sempre para a sociedade, para os mais vulneráveis. Esse é o meu perfil e é o perfil também do Robert Rios, meu vice. Mas lógico que o empresário quer a infraestrutura e o incentivo por lei. Mas aí quando dão incentivos é para o compadre, é para a comadre. Nós não, vamos dar um incentivo linear. Doutor Pessoa que faz questão de andar com o candidato a vice, né, Robert Rios, agora, principalmente nessa reta final, e trazendo essa discussão, esse tema que tem sido bastante discutido na campanha, que é a questão da geração de emprego, e ele com uma proposta de geração de renda para a Zona Norte, de geração de empregos para os moradores da Zona Norte, esse que tem sido o que vai ser, né, com certeza, o principal desafio do próximo prefeito, e no plano de governo de Doutor Pessoa há aí essa proposta de geração de emprego, Joelson. Isso foi na Santa Maria da Codipe, não é isso, Lídia? Muita participação popular? Sim, Doutor Pessoa foi bem assediado, pelo menos no momento em que nossa equipe esteve lá, ele e Robert Rios bastante assediados, Joelson, pelos moradores da região, as pessoas acenando, cumprimentando o Doutor Pessoa. Ele está sendo aí assediado nessa campanha, Joelson. E vamos trazer informações agora do candidato do PSDB, Kleber Montezuma. O candidato teve agenda também hoje pela manhã, Lídia? Sim, Kleber Montezuma hoje gravou o programa eleitoral, né, na agência em que faz essa parte de produção da propaganda eleitoral do candidato, e ele respondeu, Joelson, às críticas dos adversários, né? Kleber se vê aí como o principal alvo dos adversários nessa reta final da campanha eleitoral e diz como é que vai enfrentar essas críticas. Vamos acompanhar. Eu já esperava que isso viesse a acontecer, estou preparado para isso. Observe os ataques que me fazem, né? E observe como é que eu me comporto, respeitando a todos, e vou continuar respeitando a todos, dialogando com a cidade,
falando direto para a população, dizendo que o prefeito Kleber vai fazer na educação, dobrar o número de escolas em tempo integral, dizendo que vou fazer na saúde, vou implantar o Hospital da Mulher, dizendo que vou fazer para fortalecer a economia, investimentos de R$1 bilhão em obras públicas para gerar emprego e renda para os teresinenses, dizendo que vou fazer na zona rural, vou levar energia solar para garantir a irrigação dos campos agrícolas e assim fortalecer a agricultura familiar. Então é isso que os teresinenses querem do candidato. Ataques interessa a poucos. Não interessa à dona de casa, não interessa ao comerciante, não interessa ao jovem. O que interessa a eles é saber o que o prefeito vai fazer. E eu vou começar a administração no dia 1º de janeiro e estou anunciando o que vou fazer. E vou continuar assim, respeitando a todos. A gente tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso e a gente tem que dizer para a cidade o que vai fazer como prefeito e é isso que eu estou fazendo. O candidato do PSDB busca aí passar uma imagem de equilíbrio na campanha, mesmo sendo alvo de bastante críticas, não só à figura do candidato, mas também críticas à gestão que ele representa, que é a gestão do prefeito Firmino Filho. Kleber disse que não vai perder muito tempo respondendo essas críticas, que vai buscar nessa reta final, Joelson, focar mais na apresentação de propostas e sempre que vier uma crítica, ele vai buscar apresentar uma proposta na área em que é feita aquela crítica à gestão do prefeito Firmino Filho, né? Mas certo é que ele está sendo alvo de muitas críticas dos outros candidatos a prefeito, o que é natural, porque ele é o representante da atual gestão. Joelson. Lídia, e outro assunto que ele acabou tocando aí, Elivaldo Barbosa falava aqui no bastidor, que é um assunto importante também. A forma como se trabalha a agricultura familiar ou de hortas aqui em Teresina, né? Correto. Joelson, aliás, esse tema, a zona rural de Teresina, até porque a horta também envolve a zona urbana, são muitas hortas comunitárias no perímetro urbano da cidade. Mas também há campos agrícolas na zona rural, é onde predomina também. Mas nunca vi uma campanha com tamanho a valorização da zona rural. Isso é muito importante. Não só o candidato do PSDB, como candidatos de outros partidos, de outras coligações, defendendo aí modernização no tratamento da prefeitura em relação a esse aspecto produtivo das comunidades rurais, especialmente dos campos agrícolas, das hortas comunitárias. Ou seja, incremento tecnológico associado ao caráter empreendedor, ou seja, transformar os campos agrícolas definitivamente em negócio. Claro que a terapia ocupacional para idosos, mulheres, isso aí é um aspecto importante, claro, mas tem que ir além, tem que transformar num efetivo instrumento de geração de emprego, renda e principalmente de oportunidades e de desenvolvimento para a cidade de Teresina. E o candidato Fábio Novo do Partido dos Trabalhadores, Elivaldo? Pretende dar uma outra visão, um outro estilo à campanha agora na reta final. Chama-se O PT Faz em Teresina e ele inicia essa nova fase numa obra concluída por um governo petista. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. No viaduto do Rodoanel, o candidato Fábio Novo anuncia nova fase da campanha e o slogan já foi anunciado. Em Teresina, o PT faz. As grandes obras estruturantes feitas em Teresina têm a marca nossa, do nosso partido. Obras estruturantes que tiveram apoio dos governos federal, do nosso partido e do governo do estado. Cito como alguns exemplos. A HUT, que também fomos nós que ajudamos a concluir, que estava aí parada há mais de 20 anos. Hospital universitário. As próprias pontes, de 6 pontes concluídas nos últimos 30 anos em Teresina, muitas têm a marca do PT. Fábio Novo critica a proposta do candidato do PSDB, que prevê investimentos de R$1 bilhão em obras na capital. A cidade de Teresina está perdendo renda desde 2016. Em 2016, a renda do teresinense chegava a ser de quase R$ 2.300. Caiu em 2017, em 2018, em 2019, em 2020 e agora está pior na pandemia. Não tem que esperar ele ser eleito. Se eu fosse prefeito agora de Teresina, nesse momento, eu startava todas as obras possíveis, já que tem esse dinheiro. Porque quando você starta várias obras, você coloca dinheiro no mercado, na economia, você gera mais emprego. O Elivaldo Barbosa, ele usa, né, as obras como uma forma de estimular o emprego também.
que movimentar a economia, porque você desenvolve uma obra pública, ali você instala um canteiro de obras, você emprega, movimenta a economia direta e indiretamente. Por esta razão é que o candidato pretende exatamente dar essa conotação, ou seja, valorizar os feitos de governos petistas na capital piauiense. Inclusive foi um dos temas, né, Lídia, da participação do governador no programa eleitoral de Fábio Novo, explicar onde havia o que ele chamava de 13 nas obras, né, relacionando obras de Teresina com a gestão do PT. Gelson, é interessante que esse discurso de comparar as duas gestões foi levantado primeiro pelo prefeito Firmino Filho e agora o candidato do PT, Fábio Novo, tomou isso para si e faz questão de fazer essa comparação e mostrar para a população de Teresina onde existem obras que foram feitas com a participação do governo do estado e também do governo federal quando Lula e Dilma eram os presidentes do país. Então, Fábio Novo agora que faz questão de fazer essa comparação e mostrando aí, como você disse, onde o 13 está em Teresina. Joelson. O candidato Fábio Abreu falou da campanha atípica com mudanças por causa da Covid-19. Quem conversou com ele foi a repórter Nájila Fernandes. Na manhã desta sexta-feira, o candidato a prefeito de Teresina pelo Partido Liberal participou de entrevista na imprensa local. Uma campanha atípica, com desafios para candidatos e eleitores. É uma campanha totalmente atípica e eu acredito que o processo final também será muito atípico em função das características que nós estamos acompanhando da eleição. Então, uma questão muito confusa, principalmente para os próprios candidatos, né? Você pode ou não pode, deve ou não deve, e é isso que eu sempre me reclamo e ressinto dessa questão, dessa indecisão. Algo que deve ser bastante claro. Se tem que fazer alguma restrição, que ela seja logo e não crie uma expectativa para depois, às vezes, nem acontecer. Na agenda, compromissos na Grande Teresina e Zona Rural, onde Fábio Abreu se identifica devido suas origens. À medida em que se afasta Teresina da área central, você já observa essas necessidades. A zona mais vulnerável, periférica de Teresina já tem essa necessidade. E a zona rural, essa está totalmente sem assistência, totalmente desassistida e abandonada. Então é por isso que a gente, quando vai na zona rural, afirma para as pessoas que nós teremos prioridade, até mesmo porque a minha origem é muito parecida com a da maioria dos teresinenses. Então eu me identifico e os teresinenses se identificam com essa história e vamos dar prioridade para a zona rural. Ainda nesta sexta-feira, Fábio Abreu cumpre a agenda às 15 horas, com uma caminhada no Monte Verde, na região da Santa Maria da Codipe. Elivaldo Barbosa, Covid-19 está incomodando muitas pessoas, inclusive, e ela já trouxe aqui que Piracuruca e outras cidades no norte do estado, outras duas, já tiveram suas campanhas interrompidas pela Justiça. E pela Justiça. Aí é diferente, não é, Joelson? Decisão judicial, aí a história é outra. Pode até ser desfeita mediante recurso. Então, já estamos aí a menos de 20 dias do pleito. Então, é uma situação delicada e vamos ver como as campanhas irão se comportar agora sim, definitivamente, da chamada reta final ou contagem regressiva. E a candidata do PSOL, Elivaldo? Tem feito o caminho que o pessoal faz com muita desenvoltura, apoiar as manifestações sociais, sobretudo as organizadas por sindicatos. Hoje, o pessoal prestou ou reforçou solidariedade à greve de uma categoria muito forte em Teresina e que representa um setor importante, que é o transporte coletivo. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. A candidata do PSOL reforça apoio à greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina e explica a razão de incluir o movimento na campanha eleitoral. É solidariedade e é apoio, né? A categoria está numa situação muito complicada, teve que retomar a greve. Atualmente são cerca de 500 trabalhadores demitidos nesse período da pandemia, não estão tendo direito ao ticket, ao plano de saúde. Além disso, com essa criação dos terminais, os trabalhadores estão sem lugar de apoio, muitas vezes tem que
ficar dentro do ônibus esperando a próxima viagem, e a gente entende que é necessário que a Prefeitura de Teresina, como poder concedente, tome posição diante disso. Lucineide Barros anuncia política pública para o transporte coletivo em Teresina. Primeiro, nós estamos dizendo que é preciso tirar o sistema das mãos do CETUT. É preciso que o gestor da Prefeitura de Teresina, ou a gestora, no caso, tenha a coragem de gerir o sistema. Mas vai ser necessário estruturar o Conselho de Transporte, vai ser necessário estruturar todo o sistema, fazer a integração de fato, que o que está acontecendo é a desintegração maior do que a que havia anteriormente. Erivaldo Barbosa, deixa eu passar aqui com a Lídia Brito, porque o pessoal, já falamos até sobre isso aqui essa semana, tem feito o seu trabalho, a sua campanha, junto com esses movimentos trabalhistas, né, as entidades de classe, tentando dialogar com esses segmentos para chegar no eleitor. Lídia Brito. É um partido de esquerda que tem essa bandeira, né, de defesa dos trabalhadores, das lutas dos movimentos sociais, movimentos de classe. E a candidata do PSOL, Lucineide Barros, tem usado a sua campanha para dar apoio a essas classes, né, de trabalhadores e mostrar, denunciar, né, como ela diz, denunciar as irregularidades, possíveis irregularidades, o que está errado. No caso dos motoristas de ônibus, né, ela dando apoio às reivindicações dos trabalhadores, principalmente com relação à questão da pandemia, né, que eles estão reivindicando melhores condições de trabalho. E é também, Joelson, a mesma linha que a gente acompanha do candidato do PSTU, Gervásio Santos. Ele também faz essa mesma linha de conversar com os trabalhadores. Ele tem feito uma agenda de, pela madrugada, visitar a porta de fábricas e esperar a chegada dos trabalhadores para conversar e mostrar o seu plano de governo, Joelson. Olha, Joelson, e o pessoal ancorado no surpreendente desempenho do candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, que já chega aí, está bem consolidado em 2 dígitos, variando de 14 a 16 pontos percentuais, inclusive alimentando a possibilidade de chegar até o segundo turno na disputa paulistana. O pessoal já começa a se projetar como a nova esquerda do Brasil, num papel de protagonismo desse movimento, se contrapondo, inclusive, a um papel que há muito tempo é desempenhado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho precipitado. Vamos primeiro aguardar o resultado das urnas. Tá aí, Erivaldo Barbosa. Bom, vale lembrar que o PSOL já é uma dissidência do Partido dos Trabalhadores, né? No início da reforma da Previdência do governo Lula, aí cria-se o partido. 2003, por aí, sim. Exato. E aí ele surge com nomes como Chico Alencar, né? Tinham nomes fortes no partido. A senadora Heloísa Helena. Heloísa Helena. Aí chegou que foi uma das fundadoras. A Heloísa Helena saiu do PT, ela era senadora, foi eleita em 2002. Aí pouco tempo depois ela migrou para o PSOL. Pois é, então nós teríamos aí... Ela foi uma das fundadoras do PSOL, inclusive. Uma base forte no Pará, inclusive. Então, tomando por base a eleição lá de São Paulo, Gilmar Tatti, que é um petista histórico lá, já participou de gestões do PT em áreas com grande influência, com grande penetração popular, mas está lá patinando em quase traços nas pesquisas da eleição lá em São Paulo. E enquanto que Guilherme Boulos está lá, 15, 16 pontos e tal. Então, mas essa eleição ela vai ser muito didática nas avaliações depois das totalizações dos votos. E o Major Diego destaca pontos positivos na reta final da sua campanha. Nájila Fernandes conversou com ele. Após entrevista na imprensa da capital, Major Diego fez caminhada na Praça Saraiva, no centro da cidade, acompanhado de candidatos a vereadores e apoiadores. Na reta final da campanha, o candidato pelo Patriota destaca os pontos positivos de uma trajetória diferente. Hoje, com as redes sociais, o povo de Teresina, do Piauí e do Brasil está mais livre. E nós aqui lutando por liberdades, com certeza dia 15, Teresina vai dar uma resposta nas urnas, votando no 51 e afastando a velha política de Teresina, essa mofada e corrupta. Ninguém suporta mais. Major Diego segue a linha do Patriota na defesa da preservação dos valores tradicionais e lembra as principais mudanças que pretende fazer se for eleito prefeito de Teresina.
Nós vamos fazer uma reforma administrativa, vamos trabalhar com transparência, auditar as contas públicas, investir nos serviços essenciais, segurança, saúde e educação, incentivar o empreendedorismo, desregulamentar, desburocratizar, diminuir impostos, taxas, diminuir toda essa carga de governo que leva o dinheiro público para a corrupção. Dando sequência à agenda de compromissos, Major Diego participa de reunião com equipe de campanha na parte da tarde. Lídia Brito, Major Diego fez a campanha toda voltada para a ideia da direita, né? O discurso da direita, a aproximação com Jair Bolsonaro, o alinhamento dos discursos. E ele meio que constrói o seu discurso, né, em cima justamente dessa onda que levou o Brasil à eleição de Jair Bolsonaro. Major Diego se coloca como uma novidade, né, como aquele que pode fazer uma gestão diferente, se colocando contra a corrupção, e com isso ele faz sérias acusações ao Palácio da Cidade, também ao Palácio de Karnak, e ele focou muito no início da campanha na questão da segurança pública, mas nessa reta final o Major Diego está procurando também abordar, Joelson, outros temas, e agora falando aí na possibilidade, né, caso venha a ser prefeito, de fazer uma reforma administrativa, mudar a composição da prefeitura de Teresina, reduzir o tamanho da máquina pública, e ele sempre se colocando, né, como esse candidato que é contra a velha política que ele diz que é feita aqui no Piauí, sempre usando essa expressão, né, essa política morfada, né? Ele quer tirar o mofo da política de Teresina, Joelson.